continue fluindo sobre este lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Abraão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida, Senhor, do teu filho nas tuas mãos. E te pedimos que, para o louvor da tua glória, teu Espírito Santo flua através da vida do teu filho. Que as tuas palavras, a tua voz se faça ouvir nesse lugar, trazendo edificação, consolo, exortação, tudo para o louvor da tua glória, Pai. No poderoso nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Só uma pesquisa, cadê as águias aqui, por favor? Cadê os leões? Só porque ganharam, né? Tô amando. E as ovelhas? Como é que pode? Não ganha ainda zoar dentro. Ah, meu Deus do céu. Ai, a gente ama isso, viu? Pessoal, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Oséias, livro de Oséias. Hoje será uma palavra a qual tem queimado no meu coração faz alguns meses. Foi algumas palavras que todos os dias eu vou dormir, penso nisso e falo: Senhor, isso me corta. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1. O tema é Voltemos, e nós celebramos a ceia do Senhor de uma forma maravilhosa, ao qual o Senhor já fala: façam isso em memória de mim. E nós trazemos então o que a palavra diz: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias Ele nos revivificará. No 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Você pode olhar para essa oração e você pode dizer: nossa, que oração linda. E de fato, quem aqui cresceu ouvindo Diante do Trono? Essa música é o bálsamo de Gileade, né? Como nós cantamos: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Enfim. Mas quando nós olhamos e paramos para entender um pouco do contexto do livro de Oséias, o livro de Oséias foi escrito para o povo de Israel como uma demonstração de amor e fidelidade de Deus, apesar da nossa infidelidade. Ele contém promessas escatológicas e ele está direcionado ao povo de Israel. Mas nós conseguimos trazer mensagens para nós, para esse povo gentil. Sobre o casamento de Oséias e Gomer, algumas pessoas acreditam que há algo literal, algo metafórico. E quando a gente fala sobre esse casamento de Oséias e Gomer, Oséias é o profeta ao qual o Senhor falou: casa com aquela mulher que ela é prostituta. Quando a gente olha assim, eu me deparava e olhava assim: livro de Oséias existe na Bíblia? Quem já fez isso? Quando o pastor pedia para abrir no livro de Oséias. Aí eu ficava: e existe Oséias na Bíblia, meu Deus. Aí é do tempo que eu tinha que fazer mais EBD. Mas há 3 principais interpretações. Eles entendem como alegoria para ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. Outros defendem que Oséias casou pensando que ela era pura e só depois descobriu a sua traição. E ainda há os que acreditam que ele sabia desde o início que ela era uma prostituta. Espiritualmente, o livro nos permite 2 aplicações marcantes. O de Oséias, que não apenas anuncia, mas ele vive a mensagem, como também a própria encarnação dela, como também a mensagem de arrependimento, aversão à hipocrisia e amor à santidade de Deus. No capítulo 6 é uma das acusações que Deus faz a Israel. Nós podemos olhar para essa oração que eles fazem: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Toda ferida Ele curará. Mas vocês sabiam que essa oração era feita do coração? Não era feita do coração, era feita da boca para fora. E a pergunta que eu deixo é: vocês percebem que dá para fazer coisas bonitas sem que o coração esteja perto?
O questionamento que eu digo é, às vezes a gente presta atenção no que a gente está fazendo, a gente faz só automático. Vou dar um exemplo básico, a gente acabou de celebrar a ceia do Senhor. Será que eu celebro a ceia do Senhor com o entendimento do que eu estou fazendo? Será que a ceia do Senhor é tão importante para mim porque eu estou dizendo, Senhor, eu estou fazendo isso em memória de Ti? Porque o Senhor vem me buscar. E eu estou ansiando pela Tua volta, eu estou ansiando pela Tua presença. Será que a ceia do Senhor tem nos tocado de verdade, ao ponto de que nós, quando formos ceiar, nós nos arrependemos verdadeiramente e celebramos aquilo que é puro, aquilo que representa que nós temos saudades do noivo? Será que nós somos como esses judeus, nós somos como esse povo de Israel, que faz orações bonitas, que declara coisas maravilhosas, que celebram a ceia do Senhor lindamente, mas o nosso coração está distante do Senhor? Em João 15, ele nos faz um convite. João 15, ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra, que não pode dar fruto por si mesmo. Se não permaneceres na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Quando a gente fala sobre sucesso, o que você pensa? Eu tenho muitos bens materiais. Eu completei a minha carreira estudantil. Hoje eu sou formado e sou PhD naquilo que eu faço. Eu tenho milhões na minha conta. Mas você sabia que em João 15 ele fala que o sucesso é permanecer em Deus? Só que eu vou trazer um negócio aqui. No verso 4 ele fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E no verso 9 ele fala, permaneçam em meu amor. O Senhor nos faz um convite para permanecer. Mas eu vou te dizer algo, como é difícil permanecer. Vocês já viram aqueles testes na internet ao qual os pais botam um marshmallow em cima da mesa? O filho fica aqui parado. E aí eles saem e falam, só quando eu voltar. E aí você vê aqueles meninos quase se tremendo assim, meu Deus do céu, eu quero marshmallow, eu quero marshmallow. E aí eles pegam e comem marshmallow. Isso é só um exemplo de como nós nos distraímos tão fácil. E eu vou te dar 3 formas aos quais nós nos distraímos. A primeira coisa é quando nós nos distraímos com nós mesmos. Nós nos preocupamos demais com nós mesmos. Nossos bens, nossas carreiras, nosso bem-estar. Nós pensamos como nós estamos nos tornando. E nós não precisamos servir ao outro. Nós precisamos ser servidos. Uma coisa muito interessante que o pastor nos trouxe no retiro foi: por que nós vivemos reivindicando direitos? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e você foi batizado, você não declara que você morreu para a sua carne, você morreu para si mesmo? Tá certo. Então, se eu morri, se eu estou morto, por que eu quero reivindicar um direito que é da minha carne? Porque, ele me ofendeu. Eu preciso ser servido porque eu servi semana passada e meu irmão não chegou para mim. Meu irmão não me ofereceu aquilo que eu dei. Eu não perdoo ele porque o que ele fez é imperdoável. Eu não vou fazer isso porque eles não fizeram para comigo. Sabe, a gente vive numa luta de reivindicar direitos que não é nosso. E sabe, é muito fácil, é muito maravilhoso a gente tentar reivindicar direitos que não são nossos. Porque a gente consegue tão fácil. A nossa carne é tão habilidosa em fazer isso. Agora o que me surpreende mesmo é que às vezes, eu falo de mim mesmo, pessoal. Essa palavra me corta de um jeito. Ontem eu estava escrevendo ela e eu estava chorando. Como eu posso ceiar diante do Senhor e enquanto eu estou ceiando eu posso tentar reivindicar direitos que é da minha carne, sendo que eu já afirmei para o Senhor que eu estou morto diante dela? Como eu posso ceiar com ofensas no coração? Como eu posso participar da ceia e não estar de acordo com aquilo que o Senhor faz? Com aquilo que o Senhor fala nas suas escrituras? Mas sabe o que é mais impressionante? O Senhor nos chama a permanecer sabendo das nossas inconstâncias. Nós podemos também nos distrair com outras pessoas.
Sabe, quando nós construímos ídolos, o nosso coração quer servir a eles. Às vezes, pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Aos jovens, pode ser a sua namoradinha, seu namoradinho. Sabe, é muito fácil. João Calvino, ele fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, gente, é muito fácil construir um ídolo. É tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar e deixa Deus à parte. E todos os dias nós conseguimos fazer essa proeza. Todos os dias nós conseguimos fazer essa proeza. Nós vivemos sobre a expectativa das outras pessoas. E essa é uma forma de qual você constrói um ídolo também. Eu confesso que eu vivi muito tempo da minha vida com medo daquilo que as pessoas iam falar de mim, porque eu sou filho de pastor. Então eu passei anos da minha vida tentando manter a postura, tentando manter a imagem, mas pessoal, não dá. E sabe de uma coisa? A gente vive numa luta de querer se mostrar super-herói. É incrível isso. Sabe, se eu estou bem e meu irmão não está bem, eu sou melhor que ele. Se meu irmão está passando por problemas que não são os problemas que eu passo, eu estou melhor que ele. Mas eu esqueço que eu estou passando por problemas que às vezes é bem pior. Mas é fácil a gente julgar, é fácil a gente perceber, a balança não bate. Mas sabe de algo? Se você pegar a balança e colocar tudo aquilo que você pode oferecer para Deus e tudo aquilo que Deus oferece para você, você perde. Isso machuca. Nós nos agradamos que sejamos servidos, mas também nós conseguimos servir aquilo que nós criamos como um ídolo. Outra coisa que nós podemos nos distrair com a nossa performance. Caímos naquela grande ideia de que se eu estou servindo, Deus me ama. Se eu não estou servindo, Deus não me ama. Ou se eu sirvo demais, Deus me ama mais. Mas sabe, a gente foca muito na excelência. E eu amo a excelência. Nós devemos fazer tudo com excelência para o Senhor. Martinho Lutero, ele dá: se você é um sapateiro, faça um bom sapato e venda num preço justo. Os moravianos, eles faziam cadeiras, eles montavam móveis como ninguém. Isso é excelência. Mas às vezes nós caímos num perfeccionismo. Nós queremos agradar a Deus e nós achamos que Deus ama a nós pelo que nós fazemos. Nossa performance sempre está atribuída. Se eu canto bem, se eu toco bem, se eu posso performar sem Deus, posso estar no meu máximo de entrega performática sem a presença. Pessoal, é muito fácil nós nos distrairmos. É muito fácil eu vir aqui em cima, pregar tudo, falar palavras bonitas. Eu posso orar essa oração tão linda: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Mas eu posso estar com o coração distante do Senhor. E você vê pelo fruto. Você vê pelo aquilo que João 15 fala: aquele que permanece dá frutos, e aquele que não gera frutos, ele é cortado. Às vezes, quando nós olhamos para o livro de Oséias, nós acreditamos fielmente que nós somos como Oséias. Nós acreditamos fielmente que nós somos aquele que vai atrás de pessoas para resgatar. E se você olhar um panorama sobre Oséias e Gomer, ela se vendia, ela se prostituía. Oséias ia lá, buscava ela de volta. Ela adulterava e ele buscava ela de volta. Chegou um tempo ao qual Oséias comprou ela por 15 moedas de prata. Pessoal, isso é um preço de um escravo no tempo. Isso era o preço de um escravo. 15 moedas de prata. E sabe, nós temos orgulho, nós batemos no peito e falamos: eu sou Oséias. Mas às vezes nós somos como Gomer. Nós nos deleitamos nos pratos dos nossos ídolos. Nós fazemos festa na mesa dos nossos ídolos. E sabe o que é o pior? Fomos nós que arrumamos a mesa. Fomos nós que arrumamos a mesa. Fomos nós que montamos tudo aquilo para os nossos ídolos. E às vezes a nossa oração é: Senhor, se você puder derrubar as mesas que nós construímos com o nosso coração para os nossos ídolos.
Mas sabe algo importante, algo interessante? É que o Senhor nos leva ao deserto e fala ao coração. O Senhor, Ele faz: eu te levarei ao deserto e te atrairei com cordas de amor. Permanência significa insistir com pertinência, persistir, prosseguir existindo. O Senhor vê a nossa inconstância. Sabe de algo? Eu vou trazer o mais básico da Bíblia, vou trazer um panorama da Bíblia agora. O Senhor nos criou para um relacionamento. Então, a terra era sem forma e vazia, não havia luz, tudo era trevas. O Senhor constituiu tudo aquilo. Nós sabemos que Deus é três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto de falar que a relação entre a pericórese, que nós chamamos, é que o Pai é conhecido, o Filho é amado e o Espírito é desfrutado. Os três eram completos em si, eles são completos em si. E aí o Senhor nos criou o homem. E Ele chama o homem a fazer parte disso. A fazer parte. A pericórese, algumas pessoas dizem que é como se fosse a dança perfeita. E o Senhor nos chama a fazer parte dessa dança, ao qual os três são completos em si mesmo. E aí, existe a queda do homem. Por meio do pecado, tudo houve queda. E nós precisamos de uma redenção. Quando há a queda em Gênesis 3, o Senhor faz uma promessa: da mulher virá um descendente que pisará na cabeça da serpente. Gente, quando eu já li a Bíblia toda, mas quando eu olho para a Bíblia em Gênesis 3, como se eu nunca tivesse lido, eu falo: meu Deus, eu fico esperando. Sabe, agora uma pergunta que eu quero indagar em vocês. Vocês sabem a importância da genealogia? A genealogia é nada mais nada menos do que os registros que eles faziam para tentar achar de quem era essa semente, onde essa semente estava. Porque da mulher haverá uma semente, haverá um bebê que nascerá e nele esmagará a serpente. Então, quando você vê lá a genealogia, eles falam: tá nesse aqui. Aí eles escrevem. Mas aí eles descrevem também a genealogia que não está. Então eles escrevem e falam: não, a semente não está aqui. Tá, vamos para esse. E eles começam a escrever. E aí, quando nós chegamos em Mateus, qual é a primeira coisa que você se bate? A descendência de Jesus. Quando eu soube disso, minha cabeça fez pá. E aí o que é engraçado é porque os judeus esperavam o Redentor como aquele que era um cavaleiro, um homem forte, aquele que estava sobre seu cavalo e declararia a independência. Aquele homem que chegaria e acabava com tudo. E aí o Senhor nos surpreende, porque foi um bebê na manjedoura. E aquele bebê veio, ele cresceu, ele aprendeu, ele foi ao deserto, ele realizou milagres e maravilhas. E sabe o que é o melhor? Eu tenho um professor que durante a aula ele falava o seguinte: se Deus viesse para o Brasil, assim, se Jesus viesse para o Brasil, ele falaria português. Porque ele se comunica da forma que nós possamos entender. Você não acha legal? Isso não cativa seu coração? Nós estávamos em pecado, a queda nos afeta até hoje. Mas Deus, por sua graça, olhou para nós e veio como um homem. Por amor a nós, por amor a esses inconstantes, por amor àqueles que se prostituem com seus ídolos, que se deleitam nos pratos que nós mesmos montamos. Olha que coisa! Se isso não traz peso em seu coração, eu me pergunto: o que é que vai trazer peso ao seu coração? Esse Deus, Ele veio, Ele cresceu, Ele aprendeu, Ele fez milagres e falou a nossa língua. Ele não se usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo tomou forma de servo, se humilhou. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Hernandes Dias Lopes diz que a restauração é maior do que a queda, pois a restauração implica no triunfo da misericórdia sobre a ira. Nós estamos sobre a ira da queda, mas o triunfo
daquele que morreu e ressuscitou por nós é maior do que isso. Deus não precisa da nossa performance. Você não conquista Deus por aquilo que você sabe fazer. Você não compra a Deus por aquilo que você sabe fazer. Nós não precisamos, gente, de telão grande, não precisamos de luzes, não precisamos de pads para que você sinta a presença. Nós não precisamos. E sabe o que a própria oração de Oséias fala? Vinde e voltemos ao Senhor. O convite que eu faço hoje é: voltemos ao simples, voltemos ao princípio, voltemos a olhar e contemplar. Sabe, o Senhor nos chama a contemplar a beleza dele, enquanto isso nós estamos de costas para ele, nos deleitando naquilo que é nosso. E eu sei que dói. E quando eu falo ídolos, às vezes a gente fica: não é comigo. Mas a sua família pode ser um ídolo, o seu trabalho pode ser um ídolo, o seu estudo pode ser um ídolo. Tudo aquilo que rouba a sua atenção 24 horas por dia é um ídolo. E me perdoe se você nega, mas é. Só que Deus ainda assim, Ele fala em Oséias 10. O Senhor mostra que derrubará os altares e destruirá as colunas. O coração se comove. E no verso 14 ele fala que cuidará da nossa infidelidade e nos ama espontaneamente. Assim como o pai ama o filho, ele também nos ama. Ele nos corrige. Ele quebra os ídolos do nosso coração. Essa palavra é tão pesada, eu comecei a chorar. Só que aí eu lembrei de uma frase ao qual meu professor ele falava: Deus prefere te ver chorar agora do que ir embora depois. Ou um coro que a gente cantava lá no turno de oração: abala-nos hoje, para que não sejamos abalados no grande dia. O arrependimento é um caminho da santidade. Viver em memória dele é viver em santidade. João 15 nos fala que o sucesso em permanecer não é errar, não é estar 100% perfeito, não é acreditar que nós somos os melhores, os maiores. Essa crença de que nós somos super-heróis, que somos maiores só porque somos cristãos, é uma completa abertura para o orgulho, para a altivez, ao qual eu olho para o meu irmão e falo: meu irmão, você é miserável, hein? Só que eu tenho Jesus? Tá, mas eu ainda peco. Eu ainda tenho os ídolos no meu coração, assim como o meu irmão. Mas sabe o que nos cativa dentro disso tudo? É porque o Senhor olha para nós com graça e misericórdia e cativa os dois e resgata os dois. Nós honramos o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração pode estar não está presente. O convite que eu trago é que nós honremos ao Senhor com os nossos lábios e o nosso coração esteja presente. Nós precisamos da presença do Senhor. Se a nossa adoração se move por algo que não seja a glória e a dignidade de Deus, nós estamos vivendo a nossa vida de um cristianismo por entretenimento. Se eu venho para a igreja só para que Deus possa me abençoar, se eu venho para a igreja acreditando que eu aceitei a Jesus, então eu estou imune a tudo, perdão, irmão, isso não funciona. Eu posso chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu fiz tudo. E o Senhor fala: eu não te conheço. Mas sabe o que me cativa também? Agostinho, ele fala: dura te seguir, mas é impossível te deixar. Aquele que foi cativado pelo Senhor, é impossível. É impossível cativar ou olhar por outra coisa. Nós queremos o máximo da presença, mas nós daremos o nosso máximo de entrega. Nós podemos fazer os ritos no automático, como realizar a ceia, com um peso no coração, com o coração ofendido, magoado, com o coração amargurado,
E vocês sabiam que isso é antibíblico? Paulo fala que se você está na ceia do Senhor, mas você está com ofensa ao seu irmão, você vai deixar tudo, vai se reconciliar com seu irmão e aí você fará parte da ceia. Quando nós... Sabe aquela... Eu vou pedir para vocês completarem para mim. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome... Você sabia que essa passagem Jesus fala sobre confissão? Você sabia que quando eu estou com ofensa, quando eu estou em pecado diante do meu irmão, eu vou lá, me apresento, e aí eu confesso o meu pecado diante do meu irmão. E aí, aonde estiverem 3 reunidos, 2 ou 3 reunidos como testemunha, ali o Senhor estará presente. É incrível, né? E a gente se surpreende, mas se você ler alguns versículos antes, você consegue comprovar isso. Podemos estar caminhando na promessa, mas sem a promessa. Vivemos presos e apegados às promessas que o Senhor nos dá. Mas às vezes nós caminhamos sem o Senhor. Nós ficamos tão presos àquilo que Deus pode nos dar. Nós ficamos tão presos sobre eu quero viver tudo que o Senhor me prometeu. Mas às vezes a gente está distante do Senhor. E sabe o que me corta? É porque todas as vezes que eu olho para a Bíblia, todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, eu sou como Gomer. Mas aí o Senhor fala, eu vou te levar ao deserto e vou te atrair com cordas de amor. Pessoal, o Senhor nos chama a um tempo como igreja. Eu não falo nem como só a Luz para as Nações, mas como uma igreja brasileira, como igreja do corpo de Cristo. A voltarmos ao que é essencial. Se você quer viver uma vida com intensidade, volte àquilo que é básico. Volte a ler as Escrituras, volte a se apaixonar pelo Senhor. Nós somos como aquela carta do Apocalipse, ao qual nós não temos defeitos, mas nós perdemos o primeiro amor. E algo que eu quero enfatizar aqui é que o Senhor nos ama, apesar de nós. O Senhor te ama, apesar de quem você é. O Senhor te ama, apesar do cabeça dura que eu sou. O Senhor ama vocês. E às vezes vocês precisam e vocês querem que isso seja comprovado. O Deus ao qual te amou, Ele veio como homem, morreu por você. E mesmo em que você caia com seus ídolos, Ele ainda te atrai com cordas de amor. E Ele ainda te dá em tempo de graça a você se arrepender disso e voltar. O filho pródigo. O Senhor nos olha com olhos de graça para que nós possamos voltar àquilo que é essencial. Voltarmos àquilo que é primordial. Pessoal, uma igreja grande, sem os membros, é só um estabelecimento vazio. Igreja é isso. Igreja é isso. Nós vivemos com base nisso. Nós estamos mais próximos do Senhor quando nós dobramos os nossos joelhos ou quando nós estamos falando com todo o coração para Ele. O Senhor nos ama apesar de nós. E nós precisamos dEle. À medida que nós contemplamos e nos relacionamos, nós somos transformados. Quando você volta para o Senhor, quando você volta àquilo que é essencial, ao contemplar você se torna mais parecido com aquele que você contempla. Isso não cativa vocês? O Senhor nos amou e nos chama ao deserto e nos atrai com cordas de amor. Apesar de nós. Apesar da minha crença de que eu posso tocar bateria, eu posso pregar, eu posso servir todos os domingos, todas as quintas-feiras. E estar com o coração distante dele, mas o Senhor me ama. E Ele está chamando
Igreja, eu peço que vocês se coloquem de pé. Eu convido você a fechar os seus olhos. E esse é um tempo de arrependimento. Arrependimento por aquilo que nós achamos que somos tão bons. De nos arrepender em acreditar que nós somos os super-heróis, que somos os 100% perfeitos. Em acreditar que o Senhor já tem o suficiente de mim. Mas o preço do cristianismo é tudo. O preço da cruz é tudo. Abre o seu coração para o Senhor. Pede perdão por aquilo, pela ofensa, por tudo aquilo que tem machucado o seu coração. Pede perdão. Senhor, nós somos como Gomer. Senhor, eu sou como Gomer. Eu arrumo a mesa para os meus ídolos. E eu estou distante do Senhor. Pai, nós te honramos. Nós te glorificamos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós acreditamos que nossa performance te compra. Não precisamos de mais entretenimento. Não precisamos de LEDs, nós não precisamos de luzes, nós não precisamos de bons sons, nós não precisamos de fundo musical, nós precisamos da Tua presença. Senhor, cativa o nosso olhar por quem Tu és. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos como Gomer, que nós estamos tão distantes de Ti e nós ainda nos agradamos. Senhor, perdoa-nos porque nós estamos tão felizes em estar distante de Ti, mas nós conseguimos declarar ainda com nossa boca que distante de Ti nós não conseguimos viver. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos levantado e preparado as mesas para os nossos ídolos. Senhor, nós nos arrependemos porque nós tentamos reivindicar direitos que não são nossos. Senhor, revela mais uma faceta de quem Tu és para que nós possamos contemplá-lo. Nós precisamos, nós dependemos de Ti. Revela-nos o Filho, revela-nos Cristo. Senhor, obrigado pelo Seu amor. Obrigado porque o Senhor nos atrai com cordas de amor e fala ao nosso coração. Senhor, obrigado pela Tua graça que é tão maravilhosa, porque nos dá tempo, nos dá graça para podermos nos arrepender. Abala-nos hoje, Senhor, para que nós não sejamos abalados no grande dia. Senhor, nós não somos maiores que os nossos irmãos. Nós não somos maiores porque nós declaramos com nossa boca melhor do que outros. Senhor, nos livra de orações bonitas. Nos livra de mensagens, de cantos bonitos, mas nós estamos distantes do Senhor. Nos dá um coração igual ao Teu, Jesus. Nós nos arrependemos de quem nós somos. Nós olhamos para a sujeira do nosso coração e nós declaramos que nós precisamos de Ti para que tudo seja limpo, tudo seja redimido. Nós temos expectativa pela Sua volta. Senhor, vem. Senhor, vem. Cativa o nosso olhar. Nós não precisamos viver com mais dinheiro, nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de mais coisas, nós precisamos do Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor por esse 1 minuto pelo menos, por esse amor tão grande, por Ele ter nos resgatado. Começa a agradecer ao Senhor porque apesar de nós, Ele nos ama. Ele nos olha com um olhar de misericórdia e graça. Levanta a sua voz, agradece ao Senhor, isso é a sua vida.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ao mesmo tempo que essa palavra nos corta, mas ainda assim é a graça do Senhor, para que você possa se arrepender de tudo aquilo que você fez. Não importa tudo aquilo que você fez, o Senhor olha para você com amor. E pessoal, o mais importante não é viver sozinho. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a beleza dessa pessoa. Olha as pessoas ao qual Ele trouxe, Ele resgatou também. E nós estamos aqui como igreja para fortalecer uns aos outros. Nós não somos 100%, mas estamos em processo de santificação, porque o Senhor é bom. E nós exaltamos a fidelidade e a bondade do Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor nos fere, Deus é o responsável por abrir as feridas do seu coração, mas Ele também é o responsável por fechá-las. O Senhor é gracioso. Olha para o seu testemunho de vida e olha para onde você está hoje. Se Deus não te amasse, você não estaria aqui. O convite do Senhor é para voltarmos àquilo que é o mais importante, que é contemplar quem Ele é, contemplar a sua presença, exaltar o nome dEle sobre a sua misericórdia, a sua bondade e fidelidade. A última coisa que eu peço para vocês hoje: olha para o irmão que está do seu lado direito e esquerdo e declare o quanto o Senhor ama essa pessoa. E o Senhor te ama, apesar de você. E nós somos restituídos. E nós esperamos. Nós fazemos a ceia em memória daquele que veio, falou o nosso idioma, e vem e voltará. Porque essa é a promessa. Ele vem, virá e não tardará. Essa é a promessa que o Senhor deixou. E eu estou com o coração cheio de expectativa sobre esse grande dia, ao qual estaremos na mesa do nosso lado. Se você está com expectativa sobre a volta do Senhor e sobre tudo aquilo que Ele vai fazer e vai redimir esse pecado que tanto nos rouba, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Pessoal das luzes, coloca todas as luzes assim num foco só aqui, por favor. Coloca todos os canhões aqui, por favor, num foco só. Pode ser num ponto desse qualquer aqui. Já estão todos aí? Amém? O que o Abraão falou foi justamente isso, queridos. Nós nascemos na luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Nós nascemos na luz, amém? Mas o pecado, ele nos afastou
nos afastou. E nós nos distanciamos, demos as costas para Deus. E a palavra do Senhor está dizendo essa noite: voltem. 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 Voltem para esse lugar. Então, se você está aqui nessa noite, você precisa se voltar para Deus, se voltar para o Senhor. Nós queremos estender esse convite para você. Não posso terminar essa noite, o culto, sem dar a você a oportunidade de se voltar para Deus. Você nasceu em Deus. Você nasceu em Deus. Mas por causa do pecado, você e eu nos distanciamos. E hoje Ele está chamando para você para voltar. Se você deseja voltar, eu quero que você faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço que perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, as minhas ofensas, as minhas tolices. Eu te peço que a partir de hoje seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Eu me rendo por completo aos teus pés. Entra na minha vida, seja o dono do meu coração e me conduza pela vereda da vida, hoje e para sempre. Amém? Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez e quer realmente isso na sua vida? Você fez essa oração pela primeira vez e você realmente deseja isso? Levanta a sua mão bem alta. Eu gostaria de ver a sua mão levantada, em nome de Jesus. Amém, amém. Onde está a segunda pessoa que deseja isso? Eu sei que há mais pessoas. Há mais? Aonde? Levanta a sua mão, faz um sinal assim. Tem mais alguém? Alguém levantou mais a mão? Tem essa moça aqui. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa, levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu sei que há mais pessoas. Essa pessoa é você aqui desse lado. Levante a sua mão em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Se é você, levante a sua mão em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Nós queremos orar. Eu quero orar por você. Pode vir à frente, por favor. Se há mais alguém, vem, sai do seu lugar onde você estiver, por favor, e vem aqui. Nós queremos orar por você. Pode vir, moça, pode vir. Tem mais um rapaz ali, tem mais uma pessoa chegando. Isso. Amém. Amém. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode trazer aqui em cima. Não tem problema não. Onde é que está a terceira pessoa? Você é essa pessoa? Você quer? Você deseja isso para você? Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. Tem mais alguém? Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos, por favor. Vamos orar. Vamos orar pela vida do... Qual é o seu nome? Camargo. E o seu? Paula. Gabriele. Camargo, Paula e Gabriele. Estenda as mãos aqui para eles, tá certo? Fechem os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor faça a tua obra completa, Senhor, sobre essas vidas. No poderoso nome de Jesus, toda reivindicação do diabo sobre essas vidas nós quebramos. Aquilo que está escrito, Senhor, na tua palavra, que o Senhor tirou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor, aconteça agora, seja uma realidade na vida de Camargo. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida, Senhor, de Paula. Eu profetizo hoje o Senhor te tirando do império das trevas e colocando no reino do Filho amado. O Senhor te dando olhos para ver e ouvidos para ouvir e um coração para entender. Declaro graça, favor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos que todas as cadeias, todas as prisões, todas as amarras são quebradas e desfeitas no poderoso nome de Jesus. Que haja vida, vida em abundância. Profetizamos, Senhor,
que a tua palavra prosperará na vida deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gabriele, né? Paula e Camargo. Olha só, aqui é a nova família de vocês. Por isso que nós colocamos ali, olha. Você está em casa, você é especial. Amém? Nós gostaríamos que vocês fossem até ali com os irmãos. Pode ir ali por ali. Pode acompanhar eles ali. Dê uma salva de palmas do Senhor, amém? Depois, se você encontrar com eles, dá um abraço neles também, em nome de Jesus. Aleluia. Fecha o corredor, dê as mãos. Algum recado que estou esquecendo? Não. Creio que não. Que noite tremenda, abençoada, né, gente? Coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. Dever de casa. Você que nunca mais orou, levanta em oração. Nunca mais orou na madrugada. Essa semana vá orar. Amém? Vá orar. Se volte para o Senhor. Vá ler a palavra. Em nome de Jesus. Amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir a Bíblia. Você não vai abrir o Instagram. Você não vai abrir Instagram. Você não vai abrir rede social. Você vai abrir a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Profetizo que vai levantar para orar. Você vai entrar no teu quarto. Amém? E vai buscar a presença do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, no teu poderoso nome, eu abençoo o teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e lhes dê a paz. Deus abençoe, queridos. Não sai correndo não. Tem um cafezinho preparado para vocês aqui pelo lado, tá certo? Deus abençoe.